Olá, eu sou a professora Ana Carolina e vou lecionar a disciplina de Língua Espanhola para o terceiro ano do Colégio Emaús. Lembrem-se das nossas orientações de estar sempre num local bem tranquilo para fazer as videoaulas e que todas as atividades devem ser baseadas nas nossas videoaulas, tudo bem? Então vamos lá dar continuidade ao nosso ensino da língua espanhola. Tenham em mãos o livro, o caderno e a bolsinha de lápis e vamos juntos fazer vários exercícios, finalizar uma unidade, né, para que na próxima semana já possamos começar com as revisões para as nossas avaliações, tá bom? Então, vamos lá. Unidade 4, La vida al aire libre, lección 6, La granja. Hoje vamos revisar da página 74 a 82, que foram as páginas que vimos deste capítulo até o momento. Vamos lá? Primeiramente, vamos rever o vocabulário. Como sempre, eu vou falar e vocês vão repetir, tá bom? Vou falar cada uma dessas palavras 2 vezes. La vaca. La vaca. El ternero. El ternero. El pato. El pato. El perro. El perro. Muito bem. E agora vamos ver o que disse esse menino. Hola, amiguitos. Los invito a pasear en la granja. Hay muchos animales aqui. Vamos a conocerlos. Então ele diz: olá, amigos. Existem muitos animais aqui na nossa fazenda ou então no nosso sítio. Há muitos animais aqui. Vamos conhecê-los? Então vamos conhecer mais alguns. Já vimos la vaca, el ternero, el pato e el perro. Agora vamos lá. Eu vou repetir novamente 2 vezes cada palavra. Vocês repitam daí. El caballo. El caballo. Las ovejas. Las ovejas. Los cerdos. Los cerdos. Los conejos. Los conejos. Los pollitos. Los pollitos. La gallina. La gallina. Muito bem. Então, o vocabulário que aprendemos, né, na última aula é o seguinte. El caballo, o cavalo. El gallo, o galo. El pato, o pato. El perro, o cachorro. El ternero, o bezerro. La gallina, a galinha. La vaca, a vaca. Las orejas, as orelhas. Desculpe, ovejas, ovelhas. Los cerdos, os porcos. Los conejos, os coelhos. Los pollitos, os pintinhos. Lembrando que frango em espanhol é pollo e é por isso que são pollitos. E agora, na sessão do aprender um pouco mais, né, vocês aprenderam os pronombres demonstrativos. Existem os pronomes demonstrativos também em português, tá? E na verdade no comecinho é um pouquinho difícil da gente lembrar, mas depois que a gente pratica fica sempre muito mais fácil, tá bom? Então, vamos observar por essas fotografias. Temos aí um menino segurando um coelho e dizendo: este conejo es muy bonito. Então, nós utilizamos este conejo. Se fosse uma animalzinha, esta coneja. Ou então, estos conejos e estas conejas. Por quê? Porque este animalzinho está perto do garoto. Então, quando algo está perto, em espanhol, cerca, nós utilizamos este, esta, estos e estas, ok? No segundo, nós temos uma menina apontando para uma bicicleta e dizendo: essa é minha bicicleta. E está dizendo aqui que ele está menos perto, não é tão próxima quanto o coelho, mas também não é tão longe. E aí, devemos utilizar esse, essa, essos, essas. Esse, vamos pensar numa palavra, esse quadro, essa bicicleta, esses quadros, essas bicicletas. Enquanto no último quadrinho nós temos um garoto falando: aquele pollito é tan chiquito. E el pollito, né, o franguinho, o pintinho, está longe do garoto. Então, por isso, utilizamos aquele, aquella, aquellos, aquellas. Vamos pensar em alguns exemplos na escola para vocês entenderem melhor. Vamos pensar o seguinte. Eu estou na sala de aula e nós temos um quadro atrás de mim, que é o quadro da professora, e 2 quadros nas laterais das salas. E eu estou assim, coladinha lá na parede da frente da sala e falo: este quadro.
Por quê? Porque está perto de mim. Este quadro, então, esta pizarra está perto de mim. Então, eu vou falar este, ok? Quando eu vou falar do quadro de vocês, o quadro do fundo da sala, la pizarra del fundo, eu falo esse, porque está um pouquinho mais longe, né? E a gente costuma dizer que está perto de quem está me ouvindo. E quando eu quero falar de outro quadro, eu falo para vocês assim, lá no quadro da sala do 5º ano. Então, aquele, porque está longe tanto de mim quanto de vocês, então está realmente longe. Então, aquele. Vamos rever. Este, esta, estos, estas para algo que está cerca, que está perto. Esse, essa, essos, essas para algo menos perto. E aquele, aquele, aqueles, aquellas para algo que está longe. Então, agora vamos fazer as atividades da página 83 até a página 85, tá bom? Vamos lá. Essa é uma música da tradição popular, né? Eu acho que todo mundo conhece essa música. Ela, na verdade, a original é em inglês, mas existem vários idiomas que fizeram a sua versão. E é muito interessante para a gente poder ver nesse momento, porque a gente costuma pensar que os barulhinhos que os animais fazem e que a gente utiliza são universais, e não é assim. Em alguns países, esses sons se modificam, né? Por exemplo, o cachorro para o brasileiro faz au, au. Para o inglês, ele faz rouf, rouf. Então, tudo isso também se modifica. Vamos ler essa música? El viejo McDonald tiene una granja, ia-ia-o. Y en esta granja tiene pollitos que hacen pío aquí, que hacen pío allá. Pío, pío, pío sin cesar. El viejo McDonald tiene una granja. Ok? Então, aqui não se modificou muito, né? Só a maneira que a gente pronuncia um pouco. Em português, a gente fala sobre os pintinhos que eles fazem piu, piu, piu. Lá é pio, 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 com o O no final. Vamos para a segunda estrofe. El viejo McDonald tiene una granja y en esta granja tiene patos que hacen quack aquí, que hacen quack allá. Quack, 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 sin cessar. Então, pra gente, os patos fazem quack, quack, quack. Em espanhol, quack, quack, quack. El viejo McDonald tiene una granja y en esta granja tiene una vaca que hace mu mu aqui, que hace mu mu allá. Mu 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 sem cessar. Então esse aqui é basicamente igual, né? Apesar que a gente normalmente costuma esticar, a gente fala mu com vários us. El viejo McDonald tiene una granja y en esta granja tiene cerdos que hacen oink aqui, que hacen oink allá. Oink, 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 oink sem cessar. Esse modifica um pouco mais, né? Los cerdos, os porcos, pra gente aqui no Brasil, fazem roink, roink, com R na frente. Para eles é oink, oink, oink. Na verdade é bem divertido, porque alguns países utilizam sons que são bem engraçados pra gente que é brasileiro. Então vamos lá. Completa los dibujos e escribe sus nombres e píntalos. Então aqui vocês têm vários animaizinhos pela metade. Vocês devem finalizar a pintura, assim como está aqui na videoaula de vocês, né? Com esse lápis azul. Vocês vão terminar de desenhar esse animal e colorir, tá? É necessário colorir esse desenho para ficar bem bonito. E aí depois vamos escrever os nomes. Se vocês quiserem pausar para escrever os nomes, pode. Depois vocês voltam só para corrigir, tá bom? Então, na letra A, nós temos uma vaca, né? Em espanhol, una vaca. Repitam comigo, una vaca. Na letra B, nós temos uma ovelha. Em espanhol, una oveja. Repitam comigo, una oveja. E na letra C, nós temos um porquinho. Un cerdo. Repitam comigo, un cerdo. Muito bem. Agora repitam comigo. Una vaca, una oveja, un cerdo. Muito bem. Na letra D, nós temos um galo. Então, terminar de desenhar, colorir e escrever. Un gallo. Letra E, nós temos um cavalo, né? Temos a metade dele, vocês precisam desenhar o resto e escrever. Un caballo. Repitam comigo, un caballo. E na F, nós temos um pato, né? Então, finalizar o desenho e escrever. Un pato. Certo? Então, vamos lá. Completa com os adesivos que estão en el material de apoio. Então, vocês têm aí essa fazenda, né? Essa granja. Vocês precisam ir até o material de apoio, pegar os adesivos para colar aqui
neste local, tá bom? Então, temos aí vários animais. Vamos ler novamente? Eu vou falar só uma vez e vocês repitam só uma. La gallina, el caballo, el cerdo, el conejo, el ternero, la vaca, el pato, la oveja. Muito bem. São estes os adesivos que vocês precisam colar ali bem certinho nesses locais, tá bom? Ahora señala la respuesta correcta. La gallina es amarilla, blanca ou verde. Pela fotografia, a galinha da fazenda, né? La gallina de la granja es blanca. B. La vaca produce queso, leche ou café. A vaca produz o quê? Queijo, leite ou café. Ela produz leite, né? Ah, professora, mas queijo é feito de leite. Mas não é a vaca quem produz o queijo. É o ser humano que utiliza a matéria-prima retirada da vaca para fazer o queijo, tá bom? Então, não pode ser marcado queijo, não. La oveja produce lana, huevos ou frutas. La oveja produce lana. Então, a ovelha produz lã. Ovos, não, nem frutas. Los animales están en el zoológico, el parque ou la hacienda. Em la hacienda, né? Que é também uma outra maneira de se falar fazenda em espanhol. E agora, vamos para o libreto temático Los Medios de Transporte, da unidade 4, né? Que é a vida ao ar livre, e que são referentes às páginas 83 e 85, que é a lição número 6, La Granja. Vamos ver? Então, vamos fazer as páginas 14 e 15. Juega el ahorcado, elige los animales para jugar. Então, vocês têm aí o jogo da forca, que vocês já conhecem, né? E precisam escolher para brincar de forca. Nós temos aí caballo, vaca, perro, gallina, conejo, gato e pato. Então, vocês têm aí 7 opções para brincar de forca. Vocês podem chamar os irmãos, os pais, todo mundo que mora com vocês para poder brincar de forca em espanhol. Agora, vamos lá. 2. De los animales arriba, escribe el nombre de los que se pueden transportar en los siguientes medios. Então, temos aí 3 meios de transporte. Um caminhão, um coche e uma bici, né? Então, temos um caminhão, um carro e uma bicicleta. E precisamos falar qual desses animais podem ser transportados naqueles locais. Então, temos aqui animais bem grandes, animais pequenos. Então, a gente tem que pensar nisso, né? O primeiro é um caminhão, então nós podemos levar o pato, a vaca, o cavalo, a galinha, né? Até mesmo estes que são grandes, el pato, la vaca, el caballo, la gallina. Esses são exemplos, né? Porque vocês podem levar todos, na verdade, mas os mais apropriados seriam esses. E no carro, né? En el coche, el perro, el gato e el conejo, porque normalmente são animaizinhos que as pessoas têm de estimação e tudo mais. E bicicleta, só se for um bem pequenininho, levar o gato no colo ou então fazer uma garupa, né? Porque uma bicicleta realmente é um pouco difícil de transportar animais. Pinta los quadros correctos. Então, temos aí, eu coloquei, né, nesse detalhe para a gente poder ler, tá? Este gato es muy cariñoso. Esa es mi motocicleta. Aquellos terneros son muy tranquilos. E bem ao lado nós temos várias fotografias e a gente precisa circular qual está mais correto, né? Vocês vão primeiro pintar cada um desses quadrinhos que estão corretos. Observem, este. Se vocês observarem pela tabela, vocês vão ver que este é utilizado quando algo está cerca. Essa, menos cerca. E aquellos, lejos. Então, pintar aí não precisa ser de azul, pode ser da cor que vocês quiserem. Cerca, menos cerca e lejos. E aqui, então, vamos circular os animais corretos. Este gato. Então, circular o gato. Essa motocicleta. Circular a motocicleta. Aquellos terneros. Circular os bezerros. Ok? Então, vamos lá. Marca las 5 diferencias. Então, temos 5 diferenças nesta fotografia, nessa ilustração para a próxima. Esse é um trabalho bem divertido. Então, se vocês quiserem pausar o vídeo para fazer depois, vocês podem, tá bom? Então, as diferenças são as seguintes, né?
trocou-se alguns elementos desta figura por meios de transporte. Então, temos um coche, um avião, um ônibus, uma motocicleta e um skate. Então, são essas as diferenças. É só circular da cor que vocês acharem melhor, tá bom? Nos vemos na próxima aula, onde faremos as revisões para as nossas avaliações mensais, tá bom? Então, estudem bastante, se apliquem bastante nos estudos para tirar uma nota linda, tá bom? Então, vamos lá. Nos vemos na próxima aula. Hasta luego e lembrem-se, juntos no caminho certo.